livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11, peço perdão, não é capítulo 16, mas sim capítulo 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos, e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Espírito Santo, ilumina-nos para ensinar a tua palavra. Nos dá entendimento e sabedoria, Espírito Santo. Flua com poder e autoridade, com essência, penetra, Senhor, nas lacunas e nas zonas mais recônditas do nosso conhecimento, da nossa mente e da nossa inocência. E libere um despertamento que liberte a alma. Em nome de Yeshua, que os teus anjos façam um trabalho divino nesta sala. Que uma atmosfera seja implantada de voz dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero levar os irmãos nessa noite a mais uma reflexão na série de mensagens que nós temos estado a pregar nos últimos dias. Esta série de mensagens faz parte de um livro que eu estou a escrever e que fala sobre a restauração do sobrenatural. E essa parte é conteúdo de um capítulo que relaciona a teoria e a prática do conteúdo divino. E hoje nós queremos falar sobre educação em verdade. Eu pensei, o Espírito Santo propôs em falar isso, partilhar isso com os irmãos. E quando o Espírito Santo propõe isso, quer dizer que Deus tem um propósito específico. Aleluia. Amém. Então, como eu disse, esse é um conteúdo que faz parte de um capítulo. O título desse capítulo é Reconstruindo Valores Perdidos na Queda. Todos nós sabemos que nós somos uma geração de filhos de Deus que se levantam, se reerguem de uma queda, a saber, a queda adâmica, a queda de Adão. Quando nós falamos da queda adâmica, nós estamos a falar da queda de Adão. Adão, que é o primogênito de todos os seres humanos aqui na terra, que é o primeiro que foi chamado de homem, que na sua origem, na palavra grega, é humus. A palavra humus significa terra, barro. É a palavra humus que tem o mesmo radical de onde provém a palavra humildade, vem de humus. Então, homem e humildade é quase igual, é aproximadamente igual. Amém? Então, nós estamos aqui a falar da queda adâmica, e o título é Reconstruindo Valores Perdidos na Queda. É muito importante nós sabermos isso, irmãos, porque os valores são importantes. O que são valores? Valores são cultura, é a cultura que nós temos, ou seja, nós somos educados. A nossa educação
corresponde aos nossos princípios. E os nossos princípios passam a ser valores à medida que eles são honrados e reverenciados. E esse conjunto de valores é que as sociedades ali fora chamam de cultura. A nossa sociedade angolana tem uma certa dificuldade de definir a sua própria cultura, porque nós temos dificuldade de identificar quais são os nossos princípios, qual é a nossa educação, quais são os nossos valores. E quando nós temos dificuldade de definir esses aspectos, nós também teremos dificuldade de identificar qual é a nossa cultura. Porque a cultura é feita por isso, nasce por isso, de uma educação. Então, todo pai, ao educar os seus filhos, tem consciência de que está formando uma cultura. Está a dar origem a uma posteridade, e essa posteridade vai ter numa sociedade a sua cultura. E nós aqui estamos a falar do valor disso. Será que isso tem alguma relação com a espiritualidade? Já que nós estamos num local de culto e devoção, será que isso tem alguma relação? Claro que sim, tem. Porque o primeiro filho de Deus, humanamente falando, foi Adão. E Deus era o pai de Adão lá no jardim. Se nós pegarmos na genealogia de Lucas, é a genealogia de Lucas que começa. As outras genealogias narram a descendência de forma descendente, narram a descendência, mas Lucas narra de forma diferente, de forma ascendente, ele ascende. E ele começa assim: Jesus Cristo, filho de tal, 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 até que chega em Adão, e Adão, filho de Deus. Ele mostra uma descendência, ou seja, a diferença dos outros escritores, eles pegam a descendência e narram até Adão. Só que Lucas narra até Deus. Deus gerou Adão, Adão gerou, até Jesus Cristo. Passa todas as 3 gerações até Jesus Cristo. E como Deus nós temos aqui na Bíblia Sagrada como o primeiro pai da humanidade, que é o pai de Adão, eu vi na Bíblia Sagrada, afinal de contas, que Deus era um pai responsável, que se incumbia da responsabilidade de educar e instruir Adão. Amém? Só que quando Adão sai do jardim, Adão tinha uma memória automática, como eu preguei pelo menos há 2 domingos atrás, ou há 1 domingo atrás, que existem 2 dimensões da vida, e essa dimensão que Adão perdeu com o pecado é a dimensão que nos conecta com o sobrenatural, que ele perdeu depois da queda, e atribui a ele uma memória automática. Quando Deus disse: dominai e sujeitai a terra, ao mesmo tempo, no mesmo instante, desceu sobre Adão poder para dominar e sujeitar a terra. Mas ele depois perdeu essa habilidade natural de Deus por causa da sua queda. E quando Adão foi expulso do jardim, os filhos de Adão, eles não tinham a instrução que foi dada da parte de Deus. Então, cabia a Adão passar os valores, os princípios, a educação que ele recebeu da parte de Deus para a sua posteridade. De tal maneira que você vê que depois do pecado, depois de Adão cair em pecado, os filhos de Adão começaram a praticar maldade, porque quem praticou maldade não foi propriamente Adão, foram os filhos de Adão. Por quê? Adão tinha educação, mas os filhos de Adão não tinham educação. Então, o filho de Adão, malandro, Caim, pegou pedra, matou o irmão dele, por falta de quê? Educação. Amém? Por falta de educação, ele pegou e ele bateu o irmão dele. A partir daí, então,
o homem se encarregou de... Nós sabemos que primeiro Deus criou uma família, a família é a primeira instituição na face da terra. E o chefe da família instituído por Deus é o homem, que é o cabeça da mulher e que deve liderar a mulher. Era o chefe da família, ele tinha a responsabilidade de educar a família em todas as perspectivas. Hoje nós nos especializamos. Vai aprender aqui sobre economia, vai aprender aqui sobre saúde, vai aprender aqui sobre entretenimento, aprende lá sobre finanças, aqui sobre religião, aprende um pouquinho aqui sobre isso, sobre aquilo e por aí fora. Mas naquela altura não era assim, tudo se aprendia dentro da família. A educação era nuclear, era na família. E isso na cultura judaica só mudou mais tarde com a presença dos gregos no meio do povo israelense, porque os gregos vieram com as escolas jônicas e helênicas, e aí eles começaram a implementar o ensino no meio dos judeus, com as suas escolas, e a partir dali o ensino que era na família passou a ser didático-pedagógico, porque os gregos procuram por sabedoria, mas os judeus procuram por sinais. Houve uma virada na história nesse preciso momento. Mas por que é importante a educação? Porque à medida que a posteridade de Adão foram passando os ensinamentos aos seus filhos, através desses ensinamentos Deus foi restaurando o homem. Por quê? É mais ou menos assim. Irmão, não basta, a Bíblia diz assim: a todos quantos receberam, que eram no seu nome, deu-lhes o poder de serem quê? Feitos filhos de Deus. Então todos que estão aqui já receberam Deus na sua vida, têm poder. Diga: eu tenho poder. Só pelo fato de você ser filho de Deus, você tem poder. Mas qual é o valor da educação? Às vezes, por causa da nossa falta de educação, nós não soubemos usar esse poder. Olha para o teu irmão mais perto e diz: você tem poder. Você sabia que você tem poder? Você tem poder. Porque a Bíblia diz: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem um cidadão, ele estava fazendo uma viagem na África do Sul, do porto de Cape Town para o porto de Durban. E ele fez, durante a sua viagem, ele fez a sua mala, uma mala bem grande, e preparou comida para pelo menos 7 dias. Para ele se alimentar enquanto estivesse no navio. E ele chegou lá no navio, e no primeiro dia ele comeu a comida que estava na pasta, segundo dia comeu a comida, terceiro dia comeu e foi comendo. Mas depois, quando chegou no terceiro dia, ele comeu e viu que o resto da comida já não dava mais para comer. Por quê? Porque apodreceu. E sempre que ele ia comer, ele ia no lugar, no restaurante, tirava a tigela dele, metia na mesa, sentava e comia, enquanto os outros comiam a comida do restaurante. Quando viu que a comida dele já não dava, pegou e deitou fora. E foi conversar lá com o garçom e disse: olha, essa toda a louça que vocês têm aí, eu vou lavar, contando que vocês me deem só uma refeição por dia. O moço que estava no balcão disse: olha, tem maca, trato feito. E aí ele começou a lavar toda a louça do navio. Ele lavava a louça para lhe darem um prato de comida, toda a louça para lhe darem um prato de comida. No sexto dia, um dia antes da viagem terminar, estava a ver partilha de experiência, como é que foi a viagem e tal. E naquela partilha de experiência, alguém sentou ao lado dele, fizeram grupos. Como é que foi a tua experiência? Ele disse: epá, a minha mesmo foi boa, só que infelizmente a minha comida acabou. E eu tive que lavar, eu não conseguia conviver aqui, ver isso tudo que vocês vinham, porque eu tinha que ficar lá atrás a lavar louça para me darem comida. Espera, você é funcionário do navio? Não, não és funcionário. És passageiro, sim. Mostra a tua passagem. Lhe deram o bilhete dele, ele mostrou o credencial dele. Assim que pegou o credencial, o moço lhe disse: lê aqui atrás. Quando ele leu atrás, viu assim, estava escrito: esse bilhete te dá o direito a
a 3 refeições do dia e mais o bônus de um lanche. Estava escrito atrás do credencial dele. Oh, isso me dá direito de 3 refeições do dia e mais. Ele começou lá a ver tudo que lhe dava as sobremesas. Ele tinha direito a uma bebida por dia que ele iria pedir ao seu critério. Quer dizer, mas ele não sabia que tinha. O que é poder? Poder é autorização, é direito, é outorga. Ele tinha, mas ele não sabia que tinha. Qual é o papel da educação? O papel da educação consiste nisso. Se você dá um carro em alguém que não tem educação, ele vai se comportar como esse moço que estava no navio. Em vez de ser bênção para ele, aquele carro vai lhe servir para lhe tirar a vida. Se alguém que não tem educação recebe dinheiro nas suas mãos, esse dinheiro, em vez de servir para a sua bênção, vai servir para a sua maldição. Alguém diga, eu estou a entender. Então, aquele homem estava no navio e ele simplesmente não leu o bilhete dele quando comprou no navio. E por causa disso se castigou a viagem inteira, comeu comida que ele preparou, ficou comida à toa, deitou fora a comida e ficou a lavar louça. Que os outros que ele pagou dinheiro, o dinheiro dele lhe dava direito à alimentação. E do dinheiro dele saía o salário dos funcionários do navio. E os funcionários do navio tinham salário por lavar a louça. Ele lavou a louça à toa. Quando você não tem educação, aquilo que era para ser bênção para você, em vez de ser bênção, te escraviza ainda mais. José Gonçalves diz que o dom sem caráter é uma armadilha espiritual. Ele diz que é como um edifício sem fundamento, sem base, serve para te matar. Qualquer coisa grande que você tenha, tem que estar ao nível da grandeza do teu caráter e da tua educação, senão vai te fazer mal. Nunca almeje ter uma grande riqueza se você não tiver um grande caráter. Nunca almeje alcançar grandes patamares na vida se você não quer conquistar uma grande educação. Porque quando te sobrevir a queda, você vai dizer, melhor seria que eu nunca tivesse crescido. Porque quanto mais alto você subir, mais impactante será a tua queda. A queda é do tamanho da altura que você alcança. Por isso, quem sobe na vida, é melhor você subir para nunca cair. Porque se você subir e depois cair, você vai dizer, melhor seria eu nunca ter subido. Porque o meu sacrifício foi um empreendimento para uma morte fatal. Somebody say amen. Diga, eu estou a entender. Você está entendendo, hein? Irmãos, Deus, como filhos de Deus, eu sinto pena de muitos filhos de Deus que são coitados. Está entendendo? Amém? Está entendendo? Eu tenho pena de muitos filhos de Deus que não têm simplesmente educação e por causa disso lhes passa. E eu vos trouxe essa história aqui para falar sobre isso. A história dos 10 leprosos, Jesus que chamou à distância. Eu tinha muitas histórias para falar ali, mas deixa eu usar essa história para falar. Claro que já muito se pregou nesse texto a respeito de muita coisa. Até mesmo meu irmão mais velho, o pastor Bernardino, quando esteve aqui, pregou também nesse texto, ele falou sobre adoração. Mas eu estou nesse texto a falar sobre educação. E eu tenho dito isso para pastores e obreiros. Não desejem crescer espiritualmente se a vossa educação é precária. Sabe, Deus não dá pérola aos porcos. Nenhum pai dá uma herança para um filho pródigo, espanjador, maluco. Porque ele vai estragar aquilo que o pai conseguiu com tanto sacrifício. Maybe something is not coming.
because of you. Se calhar alguma coisa não está a vir por causa de você, porque você não está preparado para que essa coisa venha. E isso chama-se educação. Eu vejo muitos jovens hoje, têm pressa, querem servir a Deus no ministério, mas eles não querem se preparar para o ministério. Não é possível você ter tanta ansiedade de querer ser usado por Deus se você não está preparado. Sabe por quê? Porque eu tinha muita sede de ser usado por Deus. Deus disse: vou te provar. Quando Deus começou a me provar, eu chorava assim todos os dias. Deus, se eu soubesse que era assim, eu nunca ia te pedir para te servir. Eu chorava assim. Porque Deus sabe, esse miúdo, eu vou lhe entregar uma responsabilidade grande, mas ele vai abandonar no meio do caminho, vai ser um escândalo, vai servir de escárnio. Estás a entender? E algumas pessoas que Deus lhes vedou no meio do caminho, não lhe criticam, não é nada que ele quer, caiu nada, é mesmo Deus que permitiu, porque Deus sabia que esse aqui não tem compromisso, não pode ir além. Cannot go ahead. Não pode. Amém. Ele não pode. Então Deus... Oséias 4:6 diz o que, meus irmãos? Algumas pessoas estão aqui, estão se perdendo, estão a andar à toa, estão andando errantes pelos caminhos tortos no deserto, porque lhes falta conhecimento, porque lhes falta sabedoria. Salomão, quando estava na presença de Deus, não pediu poder, ele disse: Pai, meu Deus, grande responsabilidade me é dada para liderar esse povo, portanto te peço que me dá só sabedoria para que eu possa liderar esse povo. Você que está aqui quer ser mãe não é fazer sexo e ter bebê, 1, 2, 3, 4, 5, 10 filhos. Depois começam a falar mal do Edir Macedo, não pode ter filho. Não! Você que depois faz 1000 filhos e não tem capacidade de dar pão para cada um. Agora faz. Esse vai viver no tio fulano, você vai viver na tia Maria, você vai viver aí, seu diabo. Algum dia a criança te viu uma carta: papá, quero nascer. Eu vejo pais, eles começam a reclamar assim do filho. Eu estava a partilhar isso com um pastor. Esse gajo aí, você não sabe o sacrifício que eu fiz para te criar, seu ingrato. Se você soubesse o quanto eu me sacrifiquei e eu fiz para você nascer. Não, pai nunca deve, pai é tolo quando fala isso para o filho. É por isso que você vê na cultura ocidental, entenda que cultura, estou a falar de educação, na cultura ocidental, você vê que os pais se preocupam com o filho até velhos. Sim ou não? Até velhos, até na velhice eles ainda se preocupam com os seus filhos. Tem algo que tem que mudar na nossa cultura, fazer filhos para os filhos serem uma fonte de renda, para amanhã sustentarem os pais. It's nonsense. It's not good. Amém? Não pode o pai ficar: você sabe do sacrifício? Pai, eu um dia pedi no pai para eu existir. Seu ingrato, agradeço que eu estou aqui a dar, os outros não têm. Eu estava lá bem no além, não existe. Quando eu não existia, pai me traz aqui na terra para eu vir sofrer. E me faz ainda mais quando eu se rendeu e lhe adorou. E Jesus lhe disse assim: não eram 10 os que eu curei, como apenas voltou um? Ele disse: vai, a tua fé te salvou. A bênção que Jesus deu naqueles homens não estava completa. A bênção era para ser completada aí como se completou naquele homem. Porque ele disse: a tua fé te fez o quê? Te salvou. Eles todos foram curados. Só que nem todos eram educados. O único que tinha educação perpetuou a cura dele e multiplicou a sua bênção. Os que eram mal educados foram e se lhes subtraiu a bênção. A educação multiplica, a má educação subtrai.
Uma pessoa que não tem educação financeira, você lhe dá dinheiro, ele vai esbanjar, você pode lhe dar mesmo agora 100 mil. Vai esbanjar. 1 milhão não vai fazer nada. Mas uma pessoa que tem educação, ele com 50 mil, 100 mil, ele consegue fazer alguma coisa junto. Mas a educação pode transformar a vida de uma pessoa. E uma pessoa pode influenciar o mundo. Entendeste? A educação pode transformar o caráter de uma pessoa e posteriormente transformar o mundo. Então, Jesus Cristo curou 10. 9 foram. Um voltou para agradecer. Isso é educação. Quando estudamos a 3ª classe, eu acho, tinha um texto que fala as boas maneiras. Do menino que deu lugar para uma senhora que estava ao lado. E depois ele perguntou: senhora, disse alguma coisa? E a senhora não disse nada, sequer disse obrigado. E nós até temos visto isso. Às vezes você tenta ser simpático para com alguém e você vê, mas que pessoa ingrata. Você não diz nada para ela, mas a partir daí o teu coração se fecha para essa pessoa. De mim nunca mais espera alguma coisa. Ingrato. Escuta aqui, a gratidão. Quando você agradece, você está a abrir a porta para uma próxima bênção. Ocasião. Quando você é ingrato, você está a fechar as portas, está a dizer não quero mais. Aprenda a dizer obrigado. São coisas que não é preciso exercício físico nem esforço. Dizer obrigado, dizer por favor, com licença. Desculpa. Escuta aqui, eu tenho uma fama, os ingleses têm uma fama de ser um povo, um dos povos mais bem educados do mundo. Os ingleses. Eu estava a conversar com alguém, um angolano lá na Inglaterra. Ele disse: é incrível que você a conversar com inglês, vocês estão aqui a conversar, e por mais que tenha uma pessoa bem perto aqui, não consegue ouvir a vossa conversa, até no tom de voz. Nós mesmo já não angolemos. A pessoa que está lá no cruzamento está ouvindo quem está a conversar aqui nesse triângulo. Aí. Amém. Misericórdia. Misericórdia. Mas nós podemos construir um futuro melhor. Muita coisa nós vamos reivindicar hoje, mas muita coisa não vai acontecer falando e reclamando. É nós construindo hoje um futuro melhor, ensinando nas nossas casas, nossos filhos e nossas famílias. Escuta aqui, o teu filho quando é mal educado, depois é uma vergonha. Está na rua todo mundo que está encontrando. Tio, me dá lá rebuçado. Dá só começo. E às vezes nós já percebemos isso, não é porque em casa passa fome. Viu um que no chão, chocolate, vê se alguém está passando. Limpa bem. E por nada. Para entender? Educação. Às vezes nem está com fome, só viu o Arleu a comer pão com óleo e açúcar, meteu lá óleo no meio assim. Isso aqui. Não, para lá. Não é fome, é só mesmo um mau hábito de pedir. Me dá um pouco. Um dia vai comer veneno, comer à toa em todo lugar. Amém. Aleluia. Por que, irmãos? A própria Bíblia Sagrada nos remete a ser pessoas educadas para estarmos preparados a tão grande bênção que Deus quer derramar sobre nós. Amém. Quando Jesus Cristo conta a parábola dos 10 talentos, diz que foram dados a um 5, a outro 2, a outro 1. O que tinha um enterrou. Sabe por que o que tinha um enterrou? Ele disse porque tinha medo, né? Falta de educação. Mas não é só porque tinha medo, é porque era preguiçoso. A Bíblia diz assim: não dê comida ao preguiçoso. Isso é educação. Tem que entender que educação, quando está a educar o seu filho, não é dar a ele tudo o que ele quer.
é dar a ele o que ele precisa. Que algumas vezes você vai dar a ele o que ele precisa, ele vai achar que é ridículo, não precisa, não quer receber. E algumas vezes ele vai querer receber alguma coisa que você não vai dar. Não é porque não podes dar, mas você vai dizer não, porque não é prioridade para ele. Os pais modernos pensam que fazer feliz o filho é dar a ele tudo o que ele quer. Isso é mentira do diabo. É dar a ele o que ele precisa. Eu não recebi tudo o que eu queria e vou dar ao meu filho tudo o que ele quer. Não. A Bíblia diz que o pai que retira a vara do seu filho não ama. Pai tem que aprender a dar tatal no filho, bater. Não é o que a sociedade está dizendo ali fora, não, que pai não pode bater no filho, é violência doméstica. Vamos para o inferno. E quem vai educar o meu filho? Polícia, bêbado? Vamos para o inferno. Quem vai dar ouvidos a uma cambada de mal educados? Amém? Amém. É Bíblia, nunca fica obsoleta. É o mais clássico livro de todos os tempos. It's the word of God, it's powerful. Amém? É a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim: ao que muito tem, muito lhe será acrescentado. Ao que nada tem, até o que tem lhe é retirado. Quando você não tem educação, a mínima coisa que você receber passa na tua mão assim como relâmpago. Mas quando você tem educação, tudo que te vem à mão você multiplica. Em tudo você vê uma oportunidade para multiplicar. Escuta aqui, bênção não é ter emprego, bênção não é ter dinheiro, bênção não é ganhar na loteria, bênção é você ter aquilo que te faz ganhar hoje, amanhã, depois da manhã, a próxima semana, o próximo ano. Quando os recursos acabarem ainda assim renovar, bênção é ter educação, é ter valores, princípios, educação. Bênção é você saber dizer não para si próprio. Não. É você saber impor limites a si próprio. Tem pessoas aqui que Deus já ia levar distante, mas eles próprios colocaram obstáculo no seu caminho. É preciso ser educado, meu irmão. Mas eu também não estou a querer dizer que o pai tem que ser desleixado e não pode dar nada ao seu filho. Porque Deus, cujo filho era Adão, primeiro criou um jardim para Adão, depois é que criou Adão. That is important. Amém? É importante. Tem que fazer isso. Agora escuta aqui. Davi, a diferença entre Davi e os outros soldados de Saul é que os soldados de Saul eram caens, mas não tinham conteúdo aqui. Está entendendo? Davi não era caense, mas o conteúdo dele lhe tornava mais forte do que os que aparentemente pareciam fortes. A educação te torna mais forte do que o aparentemente forte. As pessoas querem parecer forte, mas o que te torna forte é a educação que você tem. Porque esse é que vai te fazer levantar de queda em queda, pancada em pancada, nos maus momentos e progredir e manter-se firme nas lutas, dia após dia. É isso que vai acontecer contigo. É por isso que Deus usou Davi. Sabe por quê? Porque Davi era um homem de princípios. Era um homem que tinha uma educação, tinha valores, tinha cultura. Deus nunca vai usar um homem grandemente que vai se corromper facilmente. É por isso que os discípulos, mesmo na fogueira, não renunciaram a Jesus. Aquilo não é espiritualidade só. Aquilo é valores, é cultura. É por isso que Jesus Cristo andou 3 anos com os discípulos, não a lhes dar poder nesses 3 anos, a lhes ensinar. E quando ele foi, disse: ide por todo mundo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ele lhes mandou ensinar. De todo o tempo Jesus ficou com os discípulos, nunca lhes deu bué de poder, não. Só quando ele foi, disse: eu vos dado todo o poder.
Vocês imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Vão pisar sobre serpentes e escorpiões. Atos 2, cumprindo-se o dia do Pentecostes, receberam o poder. Mas 3 anos só de instrução. Quer ser homem de Deus, filho? Não tem prazer em aprender. Só quer ver pessoa cair, pessoa gemer. Isso é bom. E você vai chegar ali. Está a entender? Mas o que te sustenta é a educação que você tem. A educação espiritual, a educação religiosa. A nossa educação constitui o nosso background. Amém. Dias atrás estávamos na estrada e de repente um taxista lançou um lixo na estrada. Ficamos tão tristes. Então nos aproximamos um pouco do taxista e falamos: mano, não anda por favor a deitar o lixo na rua. Faz isso, é? Ah, passa o teu carro, vai embora. É a educação que ele tem. E ele se calhar nem se sente mal depois de fazer isso. A educação que você tem vai ser implacável no sentido de que se você vê uma pessoa, ele faz algo de errado e mesmo depois de fazer não se sente mal, é porque a educação que ele tem, o background, não lhe condena, lhe libera a fazer isso. E o nosso problema é a educação. Nós vamos falar de resgate de valores morais, na verdade nem temos valores a resgatar. Nunca inculcamos valores nas pessoas, nunca agregamos valores nas pessoas. Como é que queremos resgatar? Você não pode cobrar de alguém algo que você nunca deu. Amém? Deus quer usar pessoas. Deus quer te levar numa outra dimensão. Mas às vezes para Deus usar a tua vida e operar na tua vida, não vai ser pelo muito orar ou pelo muito jejuar. Deus só vai ter em conta princípios. Deus é Deus de princípios. Tem pessoa que está orando para Deus lhe abençoar agressivamente, financeiramente, laboralmente. Deus quer que Deus lhe abençoe. Princípios é algo que não precisa te levar no monte. É só fidelidade nos dízimos e nas ofertas. É só isso. É Malaquias que diz isso. Porque o nosso Deus é um Deus de princípios. Princípios. Porque quando Deus dá a Moisés o código penal bíblico, no livro de Levítico, que nós encontramos lá, as leis, os 10 mandamentos, aquilo tudo era uma forma de Deus dizer: Moisés, reeduca esse povo, porque ele perdeu a noção de valores que eu implantei diretamente no cérebro de Adão. Reeduca esse povo. Mas o povo resistiu a isso. Amém. Deus não vai usar a tua vida se você desobedece princípios, porque é incoerente. O poder de Deus é intrínseco aos princípios de Deus. Deus às vezes não usa alguém que ora muito. Deus usa alguém que obedece muito. Deus às vezes não vai operar na vida de alguém que ficou horas e horas orando. Deus vai operar na vida de alguém que perseverou e foi fiel a Deus. E quando você tenta tudo pela mesma via, você tropeça e se frustra. Porque aonde esperamos frutos, se não der fruto da frustração? Meus irmãos, a vida é brevíssima. Marionela ontem me disse isso. A vida é brevíssima. Não vamos mais ficar tristes com essas coisas rotineiras. Vamos ser felizes. Escuta aqui. A vida é brevíssima. Mas eu estou a dizer isso aqui. Vê, o ano está terminando. Esse ano foi assim. Rápido. Daqui a nada tu vais ver que tem cabelo branco na cabeça. Dá verruga. E você vai fazer aquela lamentação. Se eu pudesse voltar atrás. E você já não pode voltar atrás. Viva a vida hoje com princípios, para que você nunca deseje voltar atrás. Uma vida que vale a pena. Escuta aqui. Muita gente pensa que ser feliz é ter muita coisa. Não.
há diferença entre liberdade e ser feliz. Por quê? A liberdade leva o homem a fazer aquilo que ele gosta de fazer. Quando você faz aquilo que você gosta de fazer, isso chama-se liberdade. Mas quando você gosta daquilo que você faz, isso chama-se felicidade. Posso repetir? Sei que algumas pessoas não entenderam. Quando você só quer fazer aquilo que você gosta, você está a buscar satisfação. Porque a tentação de todo homem é fazer aquilo que ele gosta de fazer, se realizar. Mas isso não é felicidade, isso chama-se liberdade. O que é felicidade? Felicidade é você gostar daquilo que você faz. Não é você fazer aquilo que você gosta de fazer. É você gostar daquilo que você está a fazer. Significa que às vezes eu não vou fazer aquilo que gosto de fazer, mas devo gostar aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu estou a fazer, e fazer com gosto. Isso chama-se felicidade. O homem livre é senhor das suas vontades e escravo da sua consciência. O homem livre não faz tudo o que quer, tudo o que gosta. Ele faz o que deve fazer, o que é obrigado a fazer. É isso que o homem livre faz. Amém? É isso que o homem livre deve fazer todos os dias. Lembra-te, Deus quer ser o teu maior aliado. Deus quer ser o teu maior aliado, mas você tem que cooperar. Derek Bock: se você acha que educação é cara, experimente a ignorância. Educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Educação nunca foi despesa, sempre foi um investimento com retorno garantido. As raízes da educação são amargas, mas os seus frutos são mais doces do que o mel para quem os prova. Preste atenção, meus irmãos, a educação não tem preço. O seu resultado é o apreço. Não poupe no preço da educação. O seu retorno será o apreço. A educação não tem preço. A sua falta tem custo. A educação não tem preço, mas a falta de educação tem custo. E custos exorbitantes. Amém? Quer pagar caro? Quer pagar caro? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Está a falar de valores e princípios. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem despreza a sabedoria e a instrução é louco. Eu já vi pessoa falar: eu não gosto de ir lá, só ensina muito, não sei o que, não tem manifestação. Você que sabe. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Meu irmão, quando alguém deve te ensinar e te corrigir, é porque te ama. Porque quem não te ama vai te deixar mesmo, sabe, lá em frente vais tropeçar. Nunca vai te corrigir pessoa que não te ama. Há uma inversão de valores hoje, que nós pensamos que quando alguém nos repreende é porque não nos gosta. Então, quem é você para vir começar a me falar assim? Não, te ama, porque o que não te ama, quando te vê, estás aí no buraco, você vai começar, me deixa para cair, e ele quer que você caia, pimbas. Mas quem te ama vai dizer: por favor, não faz isso, vais tropeçar, vais cair. Você tem que aprender a amar mais as pessoas que te repreendem do que as pessoas que só te elogiam. Porque às vezes, quando todo mundo só te elogia, são bajuladores. As
mesmas pessoas que elogiavam José Eduardo dos Santos são as mesmas pessoas que depois lhe chamaram de mau. Mentira ou verdade? É um fato. Depois de uma vitória, não celebra a hora, porque as mesmas mãos que te aplaudem são as mesmas que te apedrejam. As mesmas que dizem Hosana, as mesmas bocas que dizem Hosana, são as mesmas que dizem crucifiquem-no. A nossa confiança, ela deve estar implacável e afixada em Deus. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me no teu bom espírito por terra plena. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Escuta aqui, irmão. A palavra de Deus, ela nos ensina a restauração da identidade de Deus em nós. Muita coisa na tua vida não vai vir por meio de poder, vai vir por meio de ensinamento. E a apreensão desse ensinamento vai gerar transformação na tua vida. E a tua vida nunca mais será a mesma. É por isso que a Bíblia diz que o sábio ama a instrução. Aleluia. Ele ama o quê? A instrução. E quando nós temos algo na Bíblia que se chama educação religiosa, que diz assim: desejai como meninos recém-nascidos o leite racional para que deles vá dizer o quê? Quer dizer que quando você nasce no mundo espiritual, você tem que tomar o leite recém-nascido. O que é que faz nascer o bebê mais? O que é que faz crescer o bebê? Leite. Porque o bebê cresce tomando leite. E isso lhe faz crescer. No mundo espiritual, quando você nasce em Cristo, você também tem um leite racional que te faz crescer. E esse leite são os ensinamentos. Então temos muitas pessoas que estão desnutridos espiritualmente, porque não estão tomando leite racional. A pessoa que você lhe fala bem no discipulado, faz mania, vai vir no discipulado. És tolo, meu irmão. A Bíblia está te chamando de tolo. Você deve amar, saber que é isso que me faz crescer. Aonde tem ensinamento eu vou. E não há preço para o ensinamento. Não há preço para o ensinamento. Uma vez eu mostrei um diploma para alguém. E eu disse: esse diploma aqui durou 3 dias, eu paguei X. A pessoa diz: como é que alguém é capaz de pagar tanto para uma formação de 3 dias? Não tem preço. Não tem preço. Só ter educação, praticar a educação. Porque quem tem educação e não pratica a educação é como alguém que lê o cardápio do restaurante e espera ficar repleto lendo o cardápio. Porque só ler o cardápio não te faz... Tá vendo aqui? Bitoque, não sei o que. Salada, salpicada. Nos restaurantes tem pela mania, metem um nome bonito. Mas quando o prato vem, você assume. Comentamos isso. Eu estava a pensar que seria uma coisa assim celestial. Eu não sei o que é salpicado, dotado, ditado. E você quer isso aqui. Tá, trazer o prato. Você faz o sinal da glória, Senhor Jesus. É isso. Eu até esse trauma, é por isso que eu gosto já de comida de casa. Na verdade, nada se compara à comida de casa, né? Amém? Então, você não vai ficar repleto lendo o cardápio do restaurante. É assim que, tendo conhecimento sobre educação, não transforma a tua vida, não traz frutos. É você praticar aquilo que você aprende. Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus quer nos levar numa outra dimensão. Mas Deus quer usar pessoas de princípios. Porque o próprio Deus, quando dá conta que você está a quebrar princípios, Ele retira a sua beleza, a glória. Assim como Adão quebrou princípios,
Deus retirou de Adão. Quando você quebra, Deus retira. E o preço a pagar pela falta de educação é muito alto. Gera sofrimento, dissabor, angústia. À medida que Deus está nos restaurando, vamos aprender a palavra de Deus que vai gerar em nós crescimento. Algumas coisas você já tem, você só precisa aprender a usar. Estás a entender? Só precisas aprender a usar. A coisa você tem, afinal mesmo isso assim, é só assim. Poxa, a falta mesmo de conhecimento nos faz sofrer à toa. Quantos aqui usam computador? Amém. Eu vi alguém no computador, estava a usar o Google Chrome e tinha um texto bem grande em inglês e queria traduzir para o português. Ele estava a copiar aquilo parágrafo por parágrafo, depois colar no Google Translator, e no Google Translator algumas palavras não vinham bem, eu olhava no dicionário e fazia palavra por palavra, depois articulava as frases. Eu olhei mesmo, coitado, está a sofrer à toa. Porque lá no Google Translate, no Chrome, em cima da aba, já tem lá um botãozinho, não sei como é que se chama, como é que os informáticos chamam, que você só clica lá, transfere todo o texto que está na tela automaticamente. Nem precisa copiar e colar noutra página. É a falta de conhecimento que está a levar as pessoas a serem escravas. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Quando você começar a ter conhecimento, as coisas fluem. Algumas coisas não é muito poder, é conhecimento de Deus. Quando você tem conhecimento de Deus, você sabe, não é por causa do muito jejuar, orar, mas é por causa da autoridade que Jesus me outorgou, que eu chego no endemoniado e digo: demônio, em nome de Jesus eu te ordeno, sai. Agora você, todos os demônios, não, Jesus disse, há demônio que só sai com jejum e oração. Não é todos, é só alguns. Agora você todo jejua, vai ficar magro, doente, depois problemas gástricos. Amém? Algumas coisas é princípio. É princípio para você prosperar. Há muita gente queria dar certo na vida, sobressair na vida, dar um pulo grande. A falta de educação. Você vai procurar emprego e chega no emprego, estás na entrevista, estás a chamar o chefe, o dono da empresa de tu. Ele vai ver, esse gajo nem dá para meter aqui. Ele nem sabe que tem que chamar a pessoa na terceira pessoa. Essa falta de educação. E no mundo espiritual também tem isso. Quando Deus quer implantar, Ele vê o nível do teu crescimento. Meus irmãos, quero vos fazer um apelo. Quando te convidam a fazer o discipulado, venha correr. Você está a se preparar. O dia que Deus te chamar, você não vai precisar se preparar mais. Como se você já está preparado. Amém? Você já está preparado. Eis-me aqui, envia-me a mim. Para concluir essa mensagem, o que é educação? Educação. A educação nos faz, nos ajuda, nos aperfeiçoa a se conectarmos ao propósito original de Deus para as nossas vidas. Quando um pai está a educar o seu filho, está a ajudar esse filho, está a encaminhar esse filho para Deus, que é o pai dele original, verdadeiro, está a lhe reconectar ao propósito original de Deus. Alguém diga, eu estou a entender. Por isso, não há preço para isso, meus irmãos. Amém? Não meça preços para isso. Seja um homem de princípios, porque o caráter de uma pessoa pode mudar o mundo inteiro. A nossa maior luta seja em ter caráter do que em ter poder. Amém? Você está entendendo? Porque você pode ter a qualquer hora e momento. Mesmo agora que eu estou aqui, eu sei que me dá do poder. Agora que eu estou aqui, eu sei que eu tenho o poder de Deus sobre a minha vida. Mas eu não tenho buscado essas coisas. Eu tenho buscado o caráter da parte de Deus.
ensinamento da parte de Deus, aperfeiçoamento da parte de Deus. Dia após dia. Aleluia. Melhore o teu caráter. Depois você vai ser aquela pessoa que as pessoas te fogem. Amém. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Hoje nós temos uma agenda progressista no mundo que quer corromper os valores original que Deus instituiu sobre a família e sobre a sociedade. Mas nós vamos andar na contramão do mundo. Vivemos numa sociedade com um tão grande conjunto de comportamentos reprováveis, mas nós vamos andar na contramão do mundo. Temos áreas da nossa vida que sofreram uma forte influência da má educação ou da não educação que tivemos, mas isso nós vamos nos virar para nos aperfeiçoar dia após dia no Senhor. Escuta aqui, você pode não ser culpado de ser essa pessoa que você é até hoje, mas o que você vai ser amanhã, a culpa já será tua, porque hoje você tem poder de escolher aquilo que você vai ser ou aquilo que você pode não ser. Você pode escolher isso. Você pode escolher deixar um legado. Legado não é dinheiro. Legado é valores. São princípios. Começa a dar graças a Deus por isso. E diz: Deus, eu quero esconder a Tua palavra nos lugares mais recônditos da minha alma e do meu coração. Fala isso para Deus.